Olá, alunos e alunas do nono ano. Vamos para a nossa aula número 6, onde vamos tratar as lutas e revoltas sociais e a luta pela cidadania. Como a gente já tem visto, muitas revoltas na área rural, como a Guerra do Contestado, a Guerra de Canudos, e na zona urbana também aconteceram várias revoltas, pois vivíamos num período onde a maioria da população era privada dos seus direitos civis e até de votar. Participar da política, nem pensar, pois a maioria analfabetas. E com isso, ficava restrito a uma pequena elite todos os privilégios do Estado. Uma das revoltas que ficou conhecida como a Revolta da Vacina. Isso foi em 1904. Na época, o presidente Rodrigues Alves, e na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos. Nessa época da higienização da cidade, da urbanização, surge um surto de febre amarela, e o Rio de Janeiro fica conhecido como a cidade da morte. Muitos estrangeiros não vêm ao Rio com medo de se contaminarem e morrer. O presidente Rodrigues Alves nomeia então Oswaldo Cruz como ministro da Saúde. Mediante ao gravíssimo caso de pandemia, ele então faz a lei da obrigatoriedade da vacina. Isso cria um certo tumulto na cidade, pois as fake news não são coisas da nossa era. Não, isso já existe há muito tempo. Além dos fake news, os boatos, também naquele período os meios de comunicação não eram tantos, era o rádio ou o jornal. E mesmo assim, os boatos também faziam parte da mídia daquela época. Surgiram vários boatos pela falta de informação. E com isso foi criando uma rejeição da população, pois falava-se a larga escala que as pessoas seriam obrigadas a se vacinar. Não tinham a menor ideia nem do tamanho da vacina, nem queria aplicar em qual parte do corpo seria essa vacina. Então foram surgindo boatos que os soldados, policiais iam entrar na sua casa e te obrigar a ser vacinado. E suas mulheres teriam que ficar nuas para que eles pudessem aplicar a vacina. A sociedade, que naquela época era muito mais machista, começaram a ter as revoltas. Um dos líderes, o conhecido capoeirista Prata Negra, começa a promover confrontos com a polícia, pois virou um caso de polícia, a tal ponto de alguns cadetes provocarem, simularem, pensarem em um golpe para desinstituir Rodrigues Alves. Foram vários dias de combate. Nesses combates, mais de 30 mortos, mais de 1.000 pessoas presas. E entre essas 1.000 pessoas, 461 pessoas foram deportadas para o Acre. E com essa pressão toda, foi revogada a lei da obrigatoriedade da vacinação. Em 1906, surge um novo surto de febre amarela. Neste caso, a população assustada foram se apresentando voluntariamente para serem vacinados. Uma outra revolta, a Revolta da Chibata. Essa revolta foi o motim dos marinheiros. Em 1910, a maioria dos marinheiros negros, ex-escravizados ou descendentes de escravizados, nordestinos, pobres, existia ainda a lei da chibata, ou seja, castigo físico, chibatadas. Então o levante começa com o marinheiro João Cândido, conhecido como o Almirante Negro. A revolta da chibatada, ela é motivada após a morte do marinheiro Marcelino Rodrigues, morte causada pelo castigo de 250 chibatadas, que propõe, então, o envio de uma carta ao presidente Marechal Hermes da Fonseca, exigindo o fim da lei da chibata, melhores salários e condições de trabalho para os marinheiros. João Cândido, nessa rebelião, consegue o apoio de mais de 1.000 marinheiros. Consegue o apoio de alguns jornalistas e alguns parlamentares desse período. E esse motim
Duram uns 4 dias. Eles tomam alguns navios de guerra, apontam para o Rio de Janeiro os canhões e ameaçam. Se as reivindicações não forem atendidas, eles atacariam. Hermes da Fonseca, com a pressão popular, diz que garante a anistia dos marinheiros, o fim da chibata e melhores salários. Os marinheiros, então, se rendem, desfaz o motim. E logo depois, alguns dias, Hermes da Fonseca não cumpre a anistia. Prende todos os marinheiros, expulsando-os todos da marinha. Alguns não sobrevivem à prisão, outros são deportados também para o Acre. E João Cândido, expulso da marinha, termina os seus dias como vendedor de peixe. Mas até hoje ele é aclamado como herói, o grande almirante negro. E mediante a essa revolta, a lei da chibata é extinta. E dá para percebermos que, no início do século XX, o racismo ainda era muito forte. Ainda o tratamento aos negros era como se fossem escravizados. Sem pensar que são dignos dos direitos civis e de uma vida plena. Mas viva o almirante negro. E o racismo, como ainda naquele período era muito latente, muito forte, continua então os movimentos dos negros. E isso havia desde a época do período dos movimentos abolicionistas. Que pega força, pega ritmo no início do século XX, com a chamada a imprensa negra, ou a imprensa preta, com o jornal A Liberdade, O Progresso e vários grupos em vários lugares do Brasil com associações negras para buscar cidadania e empregabilidade, buscando força política para poderem ter a sua voz ativa no Brasil. É importante lembrarmos que a abolição não trouxe dignidade aos ex-escravizados. Ao contrário, não houve a proposta aceita da reforma agrária, emprego, salários, moradia. Não. Os negros ex-escravizados foram lançados à sorte. E desde então, o movimento negro luta por igualdade, para que termine a desigualdade e que o racismo não faça parte da nossa história. Ou que não façamos que o racismo continue permeando a nossa história. E nesse embalo também surge a organização operária, pois começa também a industrialização no país. Lembrando que, assim como nos outros países, no início da industrialização, os operários não tinham direitos trabalhistas. A jornada de trabalho chegava de 14 a 16 horas. E o caso dos operários se tornava caso de polícia. Eles não tinham direito à voz. Foi então o início da organização dos sindicatos. Esse período também, o país recebia imigrantes portugueses, italianos, espanhóis, e com eles vinha a ideologia do anarquismo e do socialismo. Então começou o processo do anarquissindicato. E é criado o Comitê de Defesa Proletária. E é bom ressaltar que nessa militância, uma militância forte das mulheres, do Centro Feminino de Jovens Idealistas, vamos destacar Rosa Musitano e Maria Angélica Soares, membros da Associação de Operárias da Moca, em São Paulo. Em 1917, é deflagrada a greve geral. Essa greve não só do proletário, como também do transporte coletivo, parando São Paulo, criando maior desconforto e prejuízo para a elite. E com muito acordo, com muitos encontros e com a ajuda do Comitê da Imprensa, então é acordado, junto aos operários e os patrões, um aumento de 20% no salário e redução na jornada de trabalho. Com isso, a greve é extinta. Porém, logo depois de alguns dias de normalidade, adivinha só? O acordo não é cumprido. Muitos grevistas foram demitidos, presos. Os patrões exigem do Estado o cumprimento da lei, do qual todo imigrante que causasse transtornos sociais seriam deportados. E foram deportados mais de 120 imigrantes.
Essa lei, que foi criada em 1907, fica em vigor até 1921. Que a lei dizia que qualquer imigrante que trouxesse essas ideologias anarquistas seriam deportados. Muita luta, muita perseverança foram alcançando alguns direitos. A jornada de trabalho foi reduzida para 8 horas, como na fábrica de sapato Clark, e os trabalhadores da construção civil. Como podemos ver, todos os direitos adquiridos do proletariado, dos trabalhadores, nunca foi de mão beijada. Nunca foi porque achavam, acreditavam que os operários tinham direito, mas sim à base de muita luta. Vejamos nos nossos tempos a luta que está sendo para a queda da escala 6x1. E a luta continua. Nas primeiras décadas do século XX, o movimento do modernismo, a Semana da Arte Moderna de 1922. Essa data foi escolhida pelos artistas para comemorar o primeiro centenário da independência do Brasil. Porém, a intenção era promover uma segunda independência, que a arte e a cultura fosse liberta das influências estrangeiras, que era muito comum naquele período, como a influência francesa, inglesa, e os artistas, encabeçados por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Di Cavalcanti e Heitor Villa-Lobos, entre outros, no Teatro Municipal de São Paulo. E ali, então, é divulgado a arte moderna, a arte buscando a nossa história, as nossas raízes, na música, nas artes plásticas e em todo o processo cultural. E temos também a luta do povo negro buscando a sua identidade, o samba, a religião, que naquela época, tanto o samba quanto o candomblé, a capoeira, eram perseguidos, eram casos de polícia. É criada a lei da vadiagem para justificar a perseguição ao candomblé e à capoeira. Pois, segundo essa lei, aquela pessoa que não tivesse trabalho era considerada vadia e tendo que ser presa. E como na época a maioria dos negros não tinha emprego, eram considerados vadios e justificaria então a prisão. Então havia essa perseguição da cultura afro-brasileira. Mas com muita persistência, cria-se o samba no quintal da tia Seata. Então, as escolas de samba vão surgindo a capoeira com mais força e a religiosidade dos afrodescendentes, trazendo para nós a cultura do candomblé e a religião do candomblé. Que hoje, nos dias atuais, vivemos num país laico, onde qualquer pessoa tem o direito de professar sua fé com liberdade e segurança. E vamos dizer não à intolerância e ao racismo. E vamos ficando por aqui. Lembrando a todos que aprender é aprender história, não é decorar datas nem nomes, é entender todo o processo. E preste atenção na aula aí do seu professor e da sua professora, faça suas tarefas, estude, pesquise. E se você gosta de videoaulas diretas, claras e objetivas, seu lugar é aqui. E na próxima aula nós vamos falar sobre a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Não falte! Te aguardo.